Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. O assunto de hoje é o Juiz de Garantias, um instituto novo que veio com a aprovação do pacote da Lei Anticrime. É algo muito recente, agora no final de dezembro, que está dando muito o que falar no meio jurídico, muitas discussões, tanto da magistratura, OAB, todos os operadores do direito, e para tanto, um assunto tão importante, tão atual, trouxemos aqui o advogado criminalista, Dr. Djackson. Então, não saia daí, você que é operador de direito, o primeiro programa da temporada de 2020, começamos já, permaneça conosco. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, o primeiro bloco da nossa conversa com o advogado criminalista Dr. Djackson Kennedy. Ele que tem graduação pela UNP, pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal, atua na área criminal e vai poder nos ajudar a compreender tão importante instituto que é o Juiz de Garantias. Dr. Djackson, seja bem-vindo pela primeira vez ao programa Dinâmica do Direito. Muito obrigado, doutor Nazeu. É uma excelente oportunidade da gente expor mais uma vez, em nome da advocacia criminal, novas atualizações da lei no que se refere ao pacote anticrime. Muito bem, como o senhor mesmo acabou de frisar, o pacote anticrime foi uma bandeira do nosso querido ministro da Segurança Pública, Sérgio Moro, ex-juiz, que está atuando no governo Bolsonaro, tramitou durante praticamente um ano inteiro na questão na Câmara e no Senado, e no finalzinho, praticamente no apagar das luzes, mês de dezembro, foi inserido esses dispositivos. O senhor pode explicar mais ou menos como foi a movimentação dos deputados, como esses institutos, esses dispositivos entraram no pacote anticrime? Na realidade, o pacote anticrime, como o nome já diz, é um pacote de várias atualizações e adaptações do nosso processo penal, que é muito antigo, da época do fascismo italiano. Então, como nós vivemos numa democracia, é fundamental que a gente passe por novas mudanças que possam melhorar a vida da sociedade, especificamente no que diz respeito à advocacia criminal. No âmbito da Lei 13.964/2019, a Lei do Juiz de Garantias, era um assunto não tão recente, já vinha sendo tratado há muito mais de 8 anos pelo professor Luiz Flávio Gomes, que hoje é deputado federal também, e recentemente passou por algumas adaptações para ser incluída no pacote através do artigo 3º do Código de Processo Penal. Ali ele vai estar inserido entre a linha A e F, e assim, não seria de primeiro modo a aceitação do ministro. Ele era bem relutante para aceitar essa situação, principalmente porque já foi juiz há muito tempo, juiz federal, e ele era bem relutante com esse avanço do nosso processo penal. De todo modo, o processo ele aconteceu, o processo legislativo ele teve seu trâmite correto, passou pelas casas, e o projeto ele foi sancionado pelo presidente da República, passando a ser lei no dia 24 de dezembro, aí na véspera do Natal. Muito bem. Doutor Djackson, Bolsonaro, presidente Jair, ele poderia ter vetado esses dispositivos referente ao juiz de garantias? Sim, absolutamente. O presidente da República ele tem essas atribuições consigo, inerentemente ao seu cargo. Ele poderia ter vetado ou simplesmente sancionado, como o fez, da forma que bem lhe aprovesse. Então, o presidente da República, em se tratando de matéria de ordem pública e também de processo penal e se tratando da advocacia criminal, ele podia simplesmente ter vetado da forma que bem entendesse, mas achou por bem sancionar
o projeto que se transformou em lei a partir do dia 24. Né? Muito bem. Doutor Jackson, ainda nesse bloco, tem muita pessoa leiga fora da área jurídica. Na prática, como é que funciona? O que é o juiz de garantias ainda nesse bloco? Pronto. O juízo de garantias, e eu chamo juízo porque o processo hoje em dia, ele refere-se ao juiz e não ao juiz como pessoa. Muito bem. Eu chamo de juízo das garantias porque a gente trata de garantias constitucionais, né? Especificamente sobre a liberdade da pessoa, que é o nosso bem maior. Então, o juízo das garantias, como eu já falei antes, ele era um instituto já sendo bem estudado há muito mais tempo. Ele já funciona quase em toda a Europa, não é um instituto novo. Os países mais importantes e desenvolvidos que fazem uso desse instrumento processual, eu posso citar aqui a Holanda, a Itália, a Alemanha, sempre países, como chamamos, de primeiro mundo. Então, entrou no Brasil como um avanço e acredito que vai melhorar muito e dar celeridade aos processos, ajudando a advocacia criminal a se desempenhar melhor, entendeu? De maneira que o advogado criminalista, ele vai poder garantir que a instrução processual criminal, ela ocorra de forma que o juiz ele sempre busque a verdade real e vá atrás de todas as provas que sejam necessárias, para que no final um outro magistrado possa proferir a sentença exclusivamente sobre os autos do processo. Então você não tem nenhuma probabilidade ou possibilidade em que esse novo magistrado ele vá estar induzido ao erro ou que o processo vá ser eivado de algum vício ou que mesmo o juiz tenha contaminação processual. Porque o que ocorre hoje em dia, que a gente pode observar, é que o mesmo juiz que ele instrui o processo, muitas vezes determina uma interceptação telefônica, ou ele mesmo determina que haja uma prisão preventiva, é o mesmo juiz que já formou a sua opinião pessoal e que, ao final do processo, depois de toda essa tramitação de instrução processual, ele vai proferir a sua sentença. Então, é muito complicado de você utilizar-se daquele princípio processual da imparcialidade para dizer que um juiz realmente ele é imparcial quando ele já determinou a prisão preventiva e continua no seu mesmo pensamento no final até que saia a condenação definitiva. Muito bem. Então, o pessoal fica cada vez mais claro, o pessoal em casa. Atualmente, já que estamos ainda em um período de vacácio legis. Exatamente. Atualmente, o mesmo juiz recebe, doutor Jackson, a denúncia. Sim. Ele vai até a sentença final. Exatamente. Ele coleta provas, exatamente, instrui em audiência e sentencia. É isso, exatamente, doutor Jackson? Então, o procedimento que ocorre atualmente, ele é bem simples, subdividido entre 3 etapas, basicamente, que ocorre desde a etapa do inquérito policial, aquela fase inquisitiva em que não há contraditório, que é comandada e conduzida pela autoridade policial, pelo delegado. Quando ele se sente satisfeito com o que ele já produziu, encerra o inquérito, remete para o Ministério Público, e o promotor, querendo promover a denúncia, remete para o juiz competente. Então, o juiz, aceitando a denúncia, vai dar início ao processo criminal, ali é aberto o caderno processual com os dados e o crime que a pessoa cometeu, começa ali a fase de instrução. Então, o mesmo juiz que está analisando o processo desde o começo, de perto ali, envolvido com as partes, olhando as provas que estão sendo produzidas, no final, é praticamente, e eu falo isso de uma forma bem firme, é humanamente impossível você afirmar que um ser humano, que é um juiz, que é um magistrado, ele não tenha sentimento por aquilo que ele já está vendo desde o começo. Então, se eu vejo que as provas estão sendo de acordo com uma possível condenação no final, eu vou mudar meu pensamento. Por quê? Então, o juízo das garantias, ele é justamente garantir para você o que já está na lei. Então, é uma atualização processual, simplesmente para acrescentar uma fase durante a instrução. Então, eu, enquanto magistrado,
eu passo todo o processo instruindo de provas para que, ao final, um outro juiz possa proferir a sentença estritamente sobre o que está nos autos. Então, para mim, é um avanço muito importante. Doutor Djackson, a Lava Jato foi um marco no combate à corrupção no Brasil, mas também é uma operação muito polêmica, levanta muitos questionamentos, seja na prisão preventiva, provisória, a questão das delações premiadas. Será que esses 4 anos, 5 de Lava Jato, influenciou nesses dispositivos do juiz de garantia de alguma maneira? Olha, sendo bem sincero, quando nós falamos por uma categoria, é muito complicado de você não externar a sua opinião pessoal. Mas é importante que a gente sempre tenha um pensamento mais crítico sobre a situação. E eu acredito que a Lava Jato, ela é e foi e sempre será importantíssima para o nosso país. De maneira que sim, fez com que, de alguma forma, pressionasse tanto o Congresso quanto os nossos representantes de forma geral, para que esse juízo das garantias ele viesse a acontecer, visto que já era um assunto tão antigo e que estava parado, adormecido. Muito bem, estamos conversando aqui com o Dr. Djackson Kennedy, ele que é advogado criminalista. Estamos falando aqui sobre o juízo de garantias, ou das garantias. Então, portanto, meu querido, não saia daí, temos muitos assuntos, vamos tocar aqui algumas declarações da OAB, declaração de ministros do STF a respeito de tão importante instituto. Está muito polêmico e vamos ter a ajuda aqui do Dr. Djackson Kennedy. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. O assunto hoje é o Juízo das Garantias, um instituto novíssimo inserido no Código de Processo Penal pela aprovação do pacote da lei anticrime. E nesse contexto trouxemos aqui o advogado criminalista, Dr. Djackson Kennedy. Passamos o primeiro bloco, a questão introdutória, mas vamos tentar, doutor, botar os pés no chão agora. Questão estrutural. O senhor atua na área criminal, mas aqui em Mossoró nós temos diversos juízes, uma estrutura boa. Mas imaginamos uma comarca do interior. Imaginamos aqui, pelos dados aqui, eu trouxe alguns dados, doutor, 40% das comarcas, já vi outros dados até mais, até 59%, mas o mais seguro foi 40%. Das comarcas são apenas de um juiz singular. Esse cidadão, esse servidor, ele vai receber todas as causas cíveis, trabalhistas, previdenciárias. Como ele vai poder dar acesso, no caso aí, doutor, a outra comarca? Talvez ele tenha que se dirigir a outra comarca para ser o juiz de garantias de outra localidade, muitas vezes distante. Na caneta, no papel, tudo cabe, tem um jargão popular. É verdade. Nós estamos preparados para o Instituto Juízo de Garantias atualmente, doutor? Doutor Nazeu, e a sociedade que sempre tem dúvidas, geralmente a gente não nasce aprendido, eu também tenho muitas dúvidas sobre esse assunto, e graças a Deus consegui dirimi-las de forma bem simples e precisa. O nosso estado do Rio Grande do Norte, especificamente nas regiões metropolitanas, como Mossoró, as grandes metrópoles, Natal e as cidades maiores, elas não vão sofrer, assim como as outras cidades maiores do Brasil, nenhuma mudança significativa, levando-se em conta que nas regiões metropolitanas os juízes eles já se subdividem por categorias de trabalho, no sentido de que cada vara é específica para uma matéria do direito. Então, a gente só vai passar por uma adaptação dessas atribuições dos magistrados, no sentido de que eles mesmos têm que se organizar para trabalhar com essa nova atualização processual e legislativa.
De modo geral, nos interiores vai funcionar da seguinte maneira. Nós temos o processo judicial eletrônico, o PJE. E já não é uma novidade que no mesmo PJE a advocacia criminal vai começar a atuar de forma mais precisa no cotidiano, como a gente vê aí os outros ramos do direito, especificamente na advocacia civil. Então, nos interiores, a forma da gente salvar o projeto, que é tão bom no papel, como a gente falou, é implementar métodos de especialização para que os magistrados trabalhem especificamente com o juízo das garantias, no sentido de que aquele juiz que trabalha com o juízo das garantias dentro de um processo de instrução criminal, ele só apenas trabalha com aquilo quando for necessário. Então, se no interior tiver um juiz que é único naquela comarca para todas as matérias de ordem pública, da fazenda, civil, de família e criminal, ele não vai ficar sobrecarregado, porque nós já temos estrutura para isso, e não vai, no meu entender, acarretar novos gastos, de deslocamento de uma comarca para outra, de você ter que contratar por demasiado novos juízes através de concurso público especificamente para essa área, porque a gente já tem o PJE, que é acessado por advogados, juízes e promotores. Então, no meu entender, não vamos ter tanto problema com essa situação, mas, claro, sempre repito a mesma coisa, estamos falando daquilo que é teoria. Eu espero que na prática seja algo que funcione, que dê certo, porque o juiz das garantias, ele realmente promete muitas melhorias para a sociedade. No caso, doutor Djac, seria uma secretaria própria, com servidores próprios, ou o senhor acha, pelo seu entender, sim, como profissional, somente algo virtual, eletrônico? Eu entendo que seria apenas uma subdivisão, ali, porque você não está criando uma nova instância dentro da primeira. Então, é apenas você acrescer uma etapa do procedimento. Como eu expliquei anteriormente, hoje a gente tem o inquérito, depois a etapa do Ministério Público com a denúncia e depois a instrução criminal. E aí, com a instrução criminal, você remete-se ao final do processo por uma decisão definitiva, que é a sentença. Então, com a inclusão do juízo das garantias, você apenas criou mais uma etapa. Então, você não modifica o que já está posto. Você apenas adapta aquilo que foi atualizado com a nova legislação. A vacatio legis, doutor Djackson, acho que foi 30 dias, salvo engano. Exatamente. Não foi um período muito curto para adaptação? Curtíssimo. Porque aí é o seguinte, toda lei, devemos entender que é necessária uma adaptação, não só social, mas de logística. E quando você engloba todo o país, toda a federação, incluindo todos os tribunais estaduais e da seção judiciária, ou seja, a Justiça Federal também, e você pede para, com 30 dias, aquela lei entrar em vigor, sendo que você tem que adaptar todo o quadro logístico e de pessoal, de funcionalismo e tudo mais, em se tratando de um momento em que gozamos, hoje vivemos o recesso forense do judiciário, é muito complicado, porque quando o recesso acabar, com 4 dias após, aí tem que entrar em vigor a lei. E aí é uma atribuição que caiu, assim, nas mãos dos presidentes, dos tribunais, e vai caber a cada gestão organizar da melhor forma possível para que o acesso à justiça e aí esse juízo das garantias chegue para a sociedade, evitando muitas vezes injustiças, com pessoas que são punidas sem dever. Muito bem. Ainda nesse bloco, doutor, sobre a questão, tocando um pouquinho no direito comparado, essa semana tivemos na mídia um empresário que estava preso no Japão, e ele afirmou que o sistema japonês era muito opressor, a promotoria de lá tem muitos poderes,
E ele teve no caso, como se fosse constrangido a confessar, no caso... Sentiu-se coagido, né? No caso, depoimento de 8 horas. Como é que você passa 8 horas... Complicadíssimo. Passando por uma sessão... Complicadíssimo. De praticamente uma confissão de um crime. Então, nesse contexto, doutor, o juiz de garantias, em contrapartida com outras legislações, direito comparado, o senhor considera, já tem falado e reiterado que é um avanço? Veja, em toda a Europa, sobretudo nos países mais desenvolvidos como a Holanda, a Itália e até mesmo na Alemanha, já se utiliza esse instrumento processual penal, o juiz das garantias. Então, é uma forma de você diminuir, não é a força do Ministério Público ou da Polícia Judiciária, mas diminuir as desigualdades quando você se depara com 2 delegados ou com um delegado e um promotor e você está diante de uma situação em que você se sente obrigado a admitir uma coisa que muitas vezes você não fez. Então, a coação, ela acontece dessa forma. Eu coloco você diante de uma situação de estresse em que obrigo você, mesmo que de forma psicológica, a admitir algo que eu quero que você admita. Então, eu vejo com esses olhos essa situação que aconteceu no Japão. E é para isto que o juízo das garantias ele vai funcionar. Para evitar que o mesmo juiz que vai lidar com a instrução processual, que já tem um entendimento formado, confirme o seu entendimento caso ele precise mudar. O que vai acontecer vai ser basicamente o seguinte. É muito mais fácil a gente notar um erro que um colega percebeu, que o nosso próximo cometeu, do que o nosso próprio erro. Então, é muito complexo de um juiz cometer um erro durante a instrução processual e, ao final do processo, quando ele for decidir a vida daquela pessoa com aquela sentença definitiva, ele dizer, olha, eu vou ser bem razoável, eu acho que eu errei. Então, eu vou mudar o meu entendimento que eu tive ao longo de todo o processo e vou mudar agora. Então, o juízo das garantias não é você abrir as portas para a impunidade. É você dar a oportunidade a outro julgador de conferir se toda aquela etapa foi feita corretamente, com imparcialidade, de forma justa e correta. Então, definitivamente vai ser assim. Se você cometeu um erro grave diante da legislação penal e passou pela instrução e foram coligidas provas suficientes para comprovar que você merece pagar por aquilo, não tem outra alternativa, você vai ter que pagar. Então, o juízo das garantias ele serve justamente para isso, para garantir que se você é o culpado, você é o culpado. E se você for inocente, você é inocente. Muito bem, estamos conversando aqui com o Dr. Djackson Kennedy, ele que é advogado criminalista, nos ajudando a entender o juízo de garantias. Próximo bloco, Dr. Djackson, vamos tratar aqui algumas declarações, como a gente falou, de Dias Toffoli, o presidente da OAB, o professor Carvalhosa. Vamos tocar em alguns pontos importantes e comentar esses posicionamentos. Então não saia daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito, terceiro bloco da nossa conversa aqui com o advogado criminalista, Dr. Djackson Kennedy. Estamos conversando aqui sobre o juízo de garantias, um instituto novíssimo, ainda está no prazo ainda de vacatio legis, vai ser implementado até o final do mês de janeiro. Muita comoção no meio jurídico, muitos posicionamentos a favor e contra ao Instituto. Eu vou começar aqui, Dr. Djackson, com Dias Toffoli, que é o presidente do STF, se posicionou a favor. Não é juiz para proteger criminoso. Pontue aí essa declaração dele, doutor. Bom, eu acredito que eu tenha passado mais ou menos essa ideia no decorrer da entrevista, mas não custa a gente relembrar alguns
posicionamentos, né? E aí, quando o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele fala que não é um juiz para soltar, não é um juiz que vai se envolver no processo para estragar o que um outro juiz fez durante a instrução, ele quer dizer que você apenas criou uma nova etapa do processo para validar a instrução criminal. Então, do contrário do que algumas pessoas acreditam, pensam e até asseveram, você não vai colocar um juiz para desfazer o trabalho. É apenas para confirmar as garantias constitucionais daquela pessoa que está sendo alvo de um processo criminal. A gente não está lidando com qualquer coisa. É a vida de alguém que está em jogo. Sobretudo a liberdade daquela pessoa. Então, é importantíssimo quando a gente tem que relembrar cada vez mais essa situação. O juiz das garantias ele serve para garantir as suas garantias constitucionais, sua liberdade, o seu direito de se defender, é a amplitude da defesa, né? Como ocorre no Tribunal do Júri. Nesse sentido, doutor Jackson, todos são sujeitos a um erro do judiciário, com certeza, a um erro da polícia. Então, nesse ponto aqui, o Dias Toffoli, podemos concordar... Foi feliz. Que não apenas bandidos vão parar atrás da grade. É verdade. Muitas pessoas de bem, é verdade, infelizmente, vão parar também. É verdade. O professor Carvalhosa, ele tem muita influência no meio jurídico, um grande professor. Ele teria dito, passamos a ter 2 instâncias na primeira instância. Isso é inconstitucional. Dentre os argumentos dele, essa foi a frase que eu achei mais pontual, mais forte. Comente, doutor Jackson. O professor Modesto é uma das personalidades do conservadorismo brasileiro mais influentes do nosso país. E assim, em sua opinião pessoal, ele realmente asseverou que, no seu entender, haveriam 2 instâncias na primeira. Mas eu não considero assim, no meu entender, como já falei durante a entrevista, é um avanço para o processo penal brasileiro, sobretudo no que se diz respeito à persecução penal. Entendo, e mais uma vez repito, no meu entendimento, que vai dar celeridade à persecução penal, porque um juiz vai tratar da instrução e outro vai chegar simplesmente para proferir a sentença. Isso não exime ou não tira as chances que você tenha de recorrer em caso de ser uma sentença negativa para quem está sendo processado. Então, eu não concordo com a opinião dele, mas respeito. Eu coletei aqui a opinião de umas deputadas do PSL. Uma das deputadas teria dito que o projeto, a disposição do juiz de garantias no projeto pacote anticrime seria viciado de prerrogativa, porque supostamente apenas o judiciário, poder judiciário, poderia ter dar início uma lei que iria, no caso, alterar a sua estrutura. O senhor comunga com esse posicionamento dos deputados? Nesse caso específico, a gente começa a notar que aí é uma falta de até entendimento da própria deputada, porque o Poder Judiciário ele não legisla. Então, você já começa a perceber que o erro ele ocorre desde o princípio. O Poder Judiciário não legisla, quem legisla é o Poder Legislativo. Então, o Poder Judiciário ele apenas adapta-se com a lei. Então, nesse caso específico, não seria razoável que nós pudéssemos esperar que, por conta própria, cada tribunal estadual de seção judiciária da Justiça Federal pudesse, por conta própria, acordar um dia e o presidente dizer, não, vamos hoje tomar a iniciativa de criar um instituto que vai afetar o processo penal brasileiro. Então, eu não concordo, definitivamente eu acho que é uma afirmação que precisaria de uma reflexão maior ou melhor, para que ela pudesse falar de uma forma mais feliz e correta, né? Muito bem, doutor. Só lançando aqui situações aqui, frases, um deputado teria dito que feria a lei orçamentária, porque para você aumentar, no caso aí, estrutura, tem que ter orçamento. Então, padecer de um vício aí de ilicitude, ilegalidade. Pronto. Eu falei no bloco passado que não necessariamente você precisa aumentar o orçamento
ou obrigar que cada Tribunal de Justiça ele venha tirar um orçamento suplementar para especificamente criar esse juízo das garantias. Nós temos o processo judicial eletrônico. Então eu posso estar numa comarca e um juiz singular de um interior que precise do juízo das garantias, que está em outra comarca, eu atuar daqui mesmo. Para isso que serve a internet, um computador e o token que a gente utiliza como nossa assinatura eletrônica. Então eu vou gastar o quê? Se eu tenho todas eu tenho todas as alternativas para poder fazer acontecer. A gente tem como fazer isso dar certo. Você não precisa gastar com outras situações com a estrutura que você já tem. Então você não está obrigando um juiz, também porque fere o princípio da inamovibilidade, não é? Que é um princípio fundamental para a magistratura. Você não pode ser retirado de uma comarca para outra de forma injustificada. Não é isso que vai acontecer e é por isso que a ação não é inconstitucional. Então, você apenas está se adaptando a um novo padrão de processo penal. Com o processo judicial eletrônico, você tem a capacidade de estar em Mossoró e atuar num processo em Areia Branca. Você tem como atuar em Pau dos Ferros e você trabalhar num processo que seja de alguma cidade circunvizinha ali. Então, é por isso que eu falei desde o início. As regiões metropolitanas, as cidades maiores, e eu tiro sempre o exemplo do nosso estado do Rio Grande do Norte, elas vão atuar como polos, no sentido de que eles possuem mais magistrados do que no interior, que comumente a gente conhece que possuem 1 ou 2 juízes ali para o juizado e outro para as áreas mais competentes, como o civil de família em geral e o criminal. Então, no meu entendimento, não precisa se gastar com isso, porque a gente já tem a estrutura necessária. Muito bem. Só a título de esclarecimento, assim, exemplificação, doutor, esse final de ano, antes do recesso, eu precisava soltar um rapaz para o semiaberto. E a juíza da comarca estava num congresso em Natal. Mas conversando com o pessoal do gabinete dela, ligaram para ela, já tinha parecer do Ministério Público, já ela lá em Natal, no intervalozinho do almoço que ela teve, abriu o notebook. Pronto. E despachou. Então, hoje é uma realidade. Só temos que aprofundar nesse caso específico. Uma especialização, né? Nesse caso específico, doutor de Jackson, a questão do inquérito policial. Desde o inquérito, uma digitalização. Exatamente. Porque eu vejo muitas comarcas, eu acho que é quase na totalidade, eu posso estar enganado, ainda o processo criminal ainda é físico. Pronto. Então, uma oportunidade como esta, que temos para expor e aprofundar um pouco mais sobre esse tema tão importante, que é novíssimo, é uma oportunidade da gente pensar melhor da seguinte maneira. Se um processo como esse, que vai precisar de um juízo das garantias, começar a funcionar, não é uma porta de entrada para que a gente possa atualizar todos os outros procedimentos? Como seria prático uma pessoa ser presa e você não ter que ferir a sua dignidade enquanto um ser humano, de ficar aprisionado, enclausurado, enquanto um outro ser humano, ao bel prazer, vai decidir sobre a sua vida? Seria tão mais rápido, não seria tão mais fácil se fosse tudo digital? Porque você não precisa estar pessoalmente para resolver. Hoje em dia a gente usa um token, que é uma assinatura eletrônica. Onde você estiver, você assina. Muito bem. No caso, comarcas de interior, doutor, eu vi casos assim de situações dificílimas, pendência, porque uma coisa tão simples, um parecer, o promotor só vem aqui dia de terça e quarta. Só falta dizer assim, em caso de vida ou morte. Pronto. Então, situações tão banais, precisando apenas de uma assinatura do cidadão, coisa que ele poderia ter feito online, na sua casa, no seu gabinete, se ele está substituindo uma comarca, na sua comarca de origem. Coisas tão fáceis assim de serem aplicadas. Pois é.
É exatamente nesse sentido e com essa abordagem que eu venho hoje falar sobre o juízo das garantias. Para essa serventia, entendeu? É para essa aplicabilidade, com o fito dessa celeridade processual, entendeu? Evitar com que as pessoas, e aí agora eu falo para você de casa, que talvez não seja o seu caso, mas se um dia você precisar de um advogado, se um dia você precisar de provar que não foi você que fez aquilo que você está sendo acusado, e você não tiver a oportunidade de provar isso, o que é que você vai fazer? Então é para isso que serve o juízo das garantias, para atestar e comprovar que você só vai ser punido se realmente você for culpado. Estamos conversando aqui com o Dr. Djackson Kennedy, conversando sobre o juízo de garantias. Vamos para o último bloco. No último bloco, Dr. Djackson, vamos falar sobre algumas ações, ADIs, sim, Ação Direta de Inconstitucionalidade, já estão tramitando, da Associação Brasileira de Magistratura, a AJUF também, que é a Magistratura Federal, e vamos comentar essas ações e uma perspectiva, sim ou não, delas serem aceitas pelas respectivas relatorias. Então não saia da nossa audiência, permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, quarto e último bloco da nossa conversa com o Dr. Djackson Kennedy, tratando aqui sobre o juízo de garantias ou das garantias. Se você perdeu o programa, se você chegou agora, não fique triste. Semanalmente nós publicamos nossos vídeos no YouTube. Dr. Djackson, já temos um acervo de mais de 100 vídeos, toda uma trajetória aqui de 4 anos à frente do Dinâmico Direito, grandes profissionais, e o senhor vai compor também. Eu não o conhecia pessoalmente, o senhor está sendo muito bem indicado pelo doutor Diego, que também é um grande criminalista, uma equipe maravilhosa atuando nessa área, uma área difícil, mas uma área que merece profissionais de postura e de atitude como o Dr. Djackson Kennedy. Muito obrigado. Ainda, só para encerrar, o projeto de lei foi aprovado e já tem algumas ações diretas de inconstitucionalidade. É verdade. Atacando alguns pontos específicos. A AMB, eu quero que o senhor comente bem rapidinho sobre a Associação Brasileira de Magistrados e a AJUF. Só alguns pontos específicos, alguns argumentos, e você já tem relator dessas respectivas ações. Pronto. Atualmente, nós temos 2 ações diretas de inconstitucionalidade. Essas ações do controle concentrado, elas foram remetidas diretamente no STF, ajuizadas lá, pela Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, e também pela AJUF, que é a Associação de Juízes Federais. E aí, tanto a 6288 como 6289, respectivamente, das 2 associações, elas têm como relator o ministro Luiz Fux, que declaradamente já é contra a lei, 13.964, 2019, que é o juízo das garantias inerentemente dentro do pacote anticrime. Então, a situação é o seguinte: nós já temos um quórum formado, o julgamento ainda vai acontecer, mas desde ontem, dia 8 de janeiro, noticiado pela mídia e amplamente difundido, já temos um placar de 6-5. Já temos um placar de 6-5, em que a maioria, ou seja, 6 ministros do Supremo Tribunal Federal, decidiram ou vão decidir, mas antecipando já o seu entendimento, a favor do juízo das garantias. O que ocorre é o seguinte: como não houve ainda o julgamento e estamos tratando de liminar, de pedidos de liminar dentro das ações diretas de inconstitucionalidade, no plantão, que ainda ocorre até o final do recesso forense, o responsável por apreciar essas ações, eliminar e tudo mais, é o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli.
que é a favor. O que ocorre aqui é o seguinte, a lei ela passa a vigorar no dia 23 de janeiro desse ano. E o ministro ele vai sair do exercício, não é, desse plantão e dessas ações, ele não vai lidar mais com isso a partir do dia 20. Quem vai assumir é o ministro Luiz Fux, que é contra. Então, os autores das ações, as associações, elas podem, a partir do dia 20, quando o ministro assumir, ou propriamente dito, a partir de fevereiro, que aí é quando o STF retoma as suas atividades normais, né, institucionais, poder pedir para que o ministro ele possa apreciar, já que ele é contra mesmo, essas liminares. E ele já deixou bem claro, até uma entrevista mais recente, o ministro Luiz Fux ele falou que, caso realmente venha para a sua apreciação, apesar dele já ser o relator, já é prego batido, já não tem mais o que fazer. Então, como o assunto é novíssimo, muito atual, muitas reviravoltas ainda irão acontecer, nesse sentido aí. Doutor, estamos chegando no final do programa. Eu deixo espaço aberto aqui as considerações a respeito sobre essa temática aí. Eu particularmente, professor, doutor Djackson, eu ainda vejo assim como é algo muito novo, a gente não viu na prática, mas eu ainda estou um pouquinho ainda em cima do muro. Porque já acontece de juízes julgarem causas de colegas quando um sai de férias, por exemplo, assume o substituto, isso é algo comum. Mas, a meu ver, normalmente na prática, os colegas sempre mantêm a mesma linha de pensamento. Para alguns pode chamar de corporativismo, mas raríssimas vezes eu vi um colega desfazendo do que o outro fez. É verdade. Fica suas considerações agora, doutor Djackson. Não, no meu entender, eu realmente tento não ficar tão parcial, mas chega a ser inviável, depois de tanta abordagem e conversação sobre esse tema, você representando uma categoria como a advocacia, não ser a favor. Eu, especificamente, eu pretendo sim continuar crendo que vai dar certo, porque no Brasil nós sabemos que muitas vezes aquilo que é escrito, que vai para o papel, é tudo muito bem organizado, muito bonito e que tem fundamento, é tudo muito bem explicado, mas que na hora da praticidade, na hora da celeridade, da agilidade de você colocar em prática e aquilo ali ser realizado como deve ser, não ocorre muito bem desse jeito. Então, eu tenho expectativas muito boas de que o juízo das garantias ele seja implementado e que funcione realmente. Será um avanço, assim como nos outros países mais desenvolvidos da Europa. A expectativa que eu tenho é sempre que o Brasil ele melhore. Nós estamos recomeçando, né, o que eu costumo sempre dizer, é uma reconstrução do nosso país. E eu acredito que muitos avanços ainda estão por vir, mas que para que eles aconteçam no futuro, a gente precisa começar a colher agora, né? Aliás, a plantar agora. Então, o juízo das garantias, no meu entendimento, é uma plantação e é o que a gente vai começar a colher no futuro. Muito bem, estamos aqui com o Dr. Djackson Kennedy. Dr. Djackson, em nome de toda a equipe, de toda a TV AD, eu quero externar aqui o meu muito obrigado. Em nome do pessoal de casa, acredito que os profissionais de direito, os estudantes e mesmo o público em geral, a gente tentou manter uma linguagem boa, fácil e acessível. É verdade. O senhor, como advogado, o senhor tem muita firme nos seus posicionamentos, nas suas crenças. Eu desejo toda sorte, que o senhor continue nessa pegada, nessa firmeza. Em tudo que o senhor faz, acredito, nesse sentido, tudo o senhor vai ter sucesso. Muito obrigado, doutor Nazeu. Agradeço a TV Assembleia de Deus. É uma honra para mim estar aqui. Sigo à disposição. Sempre que precisar, estamos aqui abertos para expor sobre os assuntos mais atuais do direito criminal.
Muito bem, um assunto, como a gente falou desde o início do primeiro bloco, o juiz de garantias é um assunto que divide os operadores de direito. Se eu trouxesse aqui um promotor de justiça, ele teria uma opinião. Certamente. Se eu trouxesse um magistrado, já seria bem mais próximo da promotoria, do Ministério Público, opiniões. Mas o senhor, em nome da categoria, Exatamente. como advogado que atua na área criminal, acredito que o senhor defendeu muito bem e representou todos os advogados criminalistas de Mossoró, do nosso estado e do nosso Brasil. Que Deus continue te abençoando. Amém. O pessoal de casa permaneça com a programação da TV AD Mossoró, os eventos e os cultos. Esse foi o primeiro programa da temporada 2020. Começamos aqui com o Dr. Jackson Kennedy sobre juiz de garantias, e não perca o nosso programa. Nós temos, no caso, vamos ao ar aos sábados à tarde. Temos reprise nas segundas-feiras às 8 horas da noite, e sempre, como eu falei no início do quarto bloco, temos lançado nossos vídeos no YouTube. Então, que Deus abençoe a todos e até o próximo encontro, próximo momento com mais outro Dinâmico Direito.